Confiarei a Ele todo o meu ser. Foi Ele que cessou com os meus temores, e numa rocha os meus pés Ele firmou. Não me abalarei, do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Não há ninguém além deste Deus. Não há ninguém que eu deseje mais. Você me faz feliz. Do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Não me abalarei, do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Boa noite, igreja! Nós estamos iniciando mais um culto. E como todo último domingo de novembro, os jovens e adolescentes da nossa igreja se organizam para realizar o nosso congresso. Esse ano, por mais que a pandemia tenha mudado radicalmente as nossas rotinas, nós temos o privilégio em que, mesmo distantes, nós podemos louvar, cultuar e aprender mais sobre aquele Deus que se faz presente em nossas vidas. Estamos aprendendo desde o culto da manhã sobre o tema Corel Del, que significa vida diante de Deus, ou também vida na presença de Deus. De manhã, também aprendemos a importância da humildade e da esperança
frente às adversidades que nós enfrentamos diariamente. Então agora eu convido vocês a estarem de coração aberto e atentos para que tudo que Deus tenha a nos falar nesse momento. Eu tenho certeza que esse culto será muito abençoado. Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Aqui é a missionária Fernanda. Eu e meu esposo Diego atuamos no Lar Batista Davi Gomes, em Barreiras, na Bahia, já há quase 6 anos. É um projeto lindo de missões nacionais que os irmãos já conhecem e têm acompanhado com a gente durante todo o ano aquilo que Deus ele tem feito nesse lugar. Os milagres que Deus ele tem realizado na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também de suas famílias. Famílias têm sido restauradas para a glória de Deus. Hoje eu venho aqui primeiramente para agradecer a você, querido irmão, que tem estado junto com a gente no campo missionário. Agradecer a você que tem ouvido o chamado do Senhor, que tem ouvido a voz do Senhor e tem feito a diferença na vida de tantas crianças e tantos adolescentes. Eu quero aproveitar e agradecer ao Projeto Itabá, que durante o ano tem se mobilizado e tem vindo até nós, trazendo um pouquinho desse amor e desse carinho tão grande dos irmãos para com a gente. Esse ano nós ficamos tristes em saber que os irmãos não vão poder estar com a gente presencialmente por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo nós ficamos muito felizes em saber que mesmo distante, os irmãos estão proporcionando para a gente esse momento tão especial na época do Natal para as nossas crianças. E hoje eu quero te desafiar a você fazer a sua oferta de amor. Faça a sua oferta de amor para que a gente consiga fazer aqui no lar um momento muito especial e um Natal muito feliz para com as nossas crianças. Aquele momento onde nós vamos poder fazer a nossa ceia, vamos poder fazer a nossa noite da pizza, vamos poder fazer o nosso amigo secreto e tantas outras coisas que são realizadas aqui graças aos irmãos, graças à dedicação e o amor dos irmãos para com as nossas vidas e com as vidas das nossas crianças. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, muito mesmo. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele abençoe a sua família, que Deus ele abençoe essa igreja, que essa igreja continue a cada dia com essa visão missionária e que vocês a cada dia sintam o desejo de estar junto com a gente aqui no campo missionário, que através da sua vida muitas crianças possam ser salvas, muitas famílias possam ser restauradas. Eu deixo aqui para vocês um grande abraço nosso do Lar Batista Davi Gomes. Olá, igreja, sou Amanda Silva e o versículo que mudou minha vida foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nessa firmeza que eu sigo meus dias e é nessa esperança da vida eterna que eu vou vivendo também. Espero que todos estejam bem. Saudades. Tchau.
Olá, irmãos da PIB-RJ. Eu sou o Jonathan Velasco. E eu sou a Rebeca Velasco. E a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho de como nós temos experimentado o próprio Deus presente na nossa vida. E para começar, a gente vai contar de como que nós chegamos até aqui, na PIB-RJ. Sim, na verdade foi no meio da pandemia. Tudo começou no início do ano. Nós estávamos orando e buscando a Deus uma direção para a gente procurar uma nova igreja, uma igreja que fosse bíblica, que tivesse uma pregação bíblica. Mas aí chegou a pandemia e então a gente começou a pesquisar várias igrejas e assistir vários cultos, tudo online. Mas foi difícil e isso demorou muitas semanas. E aí do nada encontramos um vídeo recomendado pelo YouTube de uma pregação antiga, de um culto antigo da PIB-RJ. Assistimos, gostamos. E desde então, a gente tem assistido os cultos domingo após domingo da PIB-RJ. E então, lá para julho, julho e agosto, a gente decidiu realmente se envolver com a igreja. E, enfim, fomos muito agraciados e recebidos muito bem pelo pessoal, pelo Ramon, pela galera da juventude, e isso tem sido muito bom, né? Assim, para dar um exemplo, os espaços da igreja mesmo, eles foram ambientes em que a gente pôde se envolver um pouco. A própria EBD, a Escola Bíblica Dominical, os cultos de oração nas quartas-feiras, e o Nós, que é o Núcleo de Oração e Sociabilidade. Nesses espaços, a gente pôde se envolver um pouco com as pessoas, orar uns pelos outros, e colocar, assim, se envolver um pouco. Eu mesmo tenho uma experiência com isso, que foi um trabalho que eu tenho feito, que tem sido um grande desafio. É um trabalho de tese, de faculdade, só que numa faculdade lá de Portugal, que eu fiz um intercâmbio recentemente, e tem sido uma dificuldade ainda maior, porque agora eu já não tenho mais contato com o meu professor que me orientava. E com a pandemia e tudo, ele está um pouco mais sobrecarregado, e o fazer contato se tornou um grande desafio. Então eu percebi que o trabalho estava mais difícil, e eu coloquei isso diante de Deus em oração, percebendo que eu era incapaz sozinho de fazer por mim mesmo. E os nossos irmãos no Nós, eles acompanharam essa saga toda, e eu percebi depois a ajuda de muitas pessoas, entre elas a minha própria mãe, que me ajudou muito com a parte do texto do trabalho. E isso foi uma bênção muito grande para mim. Eu percebi isso como uma resposta de oração. Sim. Então, a gente queria encorajar vocês a colocarem diante de Deus em oração o seu dia a dia, os seus pedidos ou coisas que vocês estão passando, porque Sim. Deus está conosco. Sim, exatamente como diz na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 28, versículo 20, parte B. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus nos disse isso, então Ele está conosco todos os dias, e nós podemos viver com Deus, experimentando cada dia com Ele. Abraço, igreja! Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Como cantamos e escutamos juntos. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que andes. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Continuando na presença dele, estamos caminhando para a mensagem. Hoje, quem estará conosco é o pastor Israel Magalhães. Ele é pastor da juventude na Igreja Batista do Meia. Peço que todos estejam atentos e de coração aberto, para que possamos entender tudo o que Deus tem a nos falar nesse momento. Boa noite, juventude da PIB-RJ. Boa noite, PIB-RJ. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Israel Vieira Magalhães, sou da Igreja Batista do Meier. Um pouco próximo aqui de vocês, trago o abraço do pastor João Reinaldo Purim Júnior e de toda a nossa comunidade. É uma honra, eu sou um amigo pessoal e fui muito bem recebido pelo seminarista Ramon, que, em nome de Jesus, vai servir muito bem essa juventude aqui um dia, como já tem servido. E ele me deu o desafio de compartilhar um pouco com vocês sobre Corandeu, que basicamente é estar na presença de Deus, estar diante de Deus. E você pode perceber muito bem que estar na presença de Deus é uma das chaves de leitura que você pode usar de Gênesis a Apocalipse. O grande pecado da humanidade não é explicado pelo simples ato da desobediência. Ela é a forma com a qual o pecado se expressa, porque tudo dá errado no mundo a partir de Adão e Eva como representantes da humanidade, porque o ser humano, que foi criado para corresponder, para reagir, para responder de maneira pacífica e recíproca à presença de Deus, não o faz mais.
Não faz mais. Desde que este relacionamento foi afetado, quebrado, desmembrado, a gente tem o caos instaurado dentro das relações e de todos os projetos da humanidade. Não é à toa que a serpente, quando ela vai tentar a Eva e Adão, consequentemente, ela insere a dúvida, a suspeita dentro de uma relação que Deus tinha total correspondência ao ser humano. Ela vinha de maneira muito astuta, dizendo mais ou menos: parece que esse Deus tem um pouco de medo de vocês. Parece que ele está ali um pouco suspeito. Por que vocês não podem comer? Porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a ele. Então, Adão e Eva, eles têm uma relação com Deus que antes era totalmente recíproca e pacífica, e agora ela está totalmente sob suspeita. E isso desencadeou muitos problemas para a humanidade. Não é à toa que a salvação ela é traduzida na Bíblia em linguagens de reconciliação. Então, de fato, estar na presença de Deus é a fonte de vida. Estar na presença de Deus é o canal de onde você vai conseguir extrair a dignidade do seu viver. É da onde sai a santidade dos projetos que você tem para a sua vida. Estar diante de Deus. Por isso que Jesus, por exemplo, traz a nova aliança. Porque é um novo jeito de estar na presença de Deus, que é de onde sai todas as nossas vidas. Mas o mesmo Jesus que fala da nova aliança, ele é um Jesus que complica um pouco as coisas. Porque em sua trajetória na humanidade, narrada nos 4 evangelhos que você conhece, em especial nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que Jesus, ele pretendeu ser um homem representante de Deus aqui. Não é à toa que ele diz que eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou aquele que tem autoridade para revelar a Deus. Só que ele faz esse movimento quase que anulando todos os referenciais de um homem de Deus da época. Então, enquanto o código religioso do seu momento via, por exemplo, no sábado e no respeito ao sábado, alguém que está diante de Deus, Jesus ele rompe com alguns códigos. Ele não lava a mão antes de comer, e aí os homens que achavam que eram divinos, que tinham essa pretensão de aqueles que correspondiam à presença de Deus, eles não compreendem o movimento de Jesus, porque ele, por exemplo, não dá a credibilidade que o seu contexto religioso deu ao templo. Jesus não dá a credibilidade que o seu contexto religioso deu ao sábado. Jesus não dá a credibilidade que o seu contexto religioso deu a separação entre puros e impuros na realidade. Uma mulher pecadora tem total acesso e liberdade para tocar em Jesus, para tocar em seus pés, em suas mãos, em suas roupas. Então, vocês percebem que, ao mesmo tempo que Jesus ele desencadeou processos para estar diante de Deus ou como alguém diante de Deus, ele faz isso sem levar em conta nenhum ponto referencial, nenhum signo religioso, nenhum símbolo do sagrado que era levado em conta. Por isso que ele é acusado como beberrão, como alguém que era possuído pelo espírito de Beelzebu, porque é como se um homem que dizia-se ser divino, ele não fosse acessado desse jeito, porque como é que ele é divino se ele não cumpre o sábado, como ele é divino se ele não vai ao templo? E toda a comunidade cristã dali, de Jesus para frente, precisou lidar com esse desafio de ser uma igreja que, para estar diante de Deus, não podia mais contar com todos os símbolos religiosos que o judaísmo tinha. Eles não tinham um templo, eles não tinham sacerdotes específicos, eles não tinham agenda litúrgica. Como então eu sei que eu estou diante de Deus? Se isso é tão vital para a minha jornada de fé, se a dignidade e a qualidade da minha vida é tão vital, estar diante de Deus, como eu sei que eu estou diante de Deus? E parece que a carta de 1 João responde esse desafio. Dentro da carta de 1 João, você vai encontrar mais ou menos 51 referências em 5 capítulos. Isso é muita coisa. Com verbos e imagens de estar na presença de Deus. São 51 referências com as imagens de permanecer com Deus, andar com Deus, estar diante de Deus, nascer de Deus. 51 referências que eu fiz tomando por mínimo.
E além disso, são 17 referências condicionais. Se eu caminho com Deus, A. Se eu caminho com Deus, B. Se eu caminho com Deus, C. Se eu sou de Deus, D. Se eu sou de Deus, A. Se eu não sou de Deus, C. Se eu não sou de Deus, aquilo. Então, essa carta, ela parece cair em nossas mãos hoje como essa grande diretriz de alguém que quer estar diante de Deus, porque estar diante de Deus é algo que flui de você, é percebido pelos outros. E se eu encontrasse com talvez algum irmão que fosse dessa comunidade que João pastoreou, se eu encontrasse com um irmão desse, e eu perguntasse, como eu sei que eu estou diante de Deus? Se estar diante de Deus é fonte de dignidade, santidade, se estar diante de Deus é de onde flui a boa vida, se eu quiser estar diante de Deus, o que eu faço? Ou como eu sei que eu estou diante da presença de Deus? E ele falaria assim, olha, é muito difícil eu encontrar para você, Israel, um caminho para você fazer aí, mas eu sei que estou diante de Deus porque eu sei que o Jesus que veio em carne morreu pelos meus pecados e é conhecido e testemunhado em relações de amor. O Jesus que veio em carne morreu pelos nossos pecados e é testemunhado e conhecido em relações de amor. Como nós sabemos que estamos diante da presença de Deus, que a nossa vida está ali no alcance, ou está na intencionalidade da presença de Deus? Se é tão vital para o seu dia a dia, para a sua família, para o jeito que você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, para o jeito que você se relaciona com o seu namorado, para o jeito que você sonha o seu projeto de vida, a sua faculdade, para o jeito que você trabalha, para o jeito que você responde ao seu chefe, se estar diante de Deus é a fonte de vida, como eu sei que eu estou diante de Deus? E aí vem o apóstolo João e fala assim, eu sei que Jesus complicou as coisas. Nós não temos mais templos, roupas sagradas, códigos sagrados que a gente precisa usar para se identificar na presença de Deus. Nós não temos mais um dia único diante de Deus. Nós não temos alimentos específicos. Todos os referenciais externos, eles parecem ter assim entrado em relatividade na pessoa de Jesus. Como eu sei então? Aí o João falaria assim, olha, quem está diante de Deus sabe que Jesus veio em carne, morreu pelos pecados e é testemunhado e conhecido em relações de amor. E você pode estar pensando, beleza, Israel, beleza, isso não faz diferença nenhuma. Entendi isso, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com a minha segunda-feira, Israel? O que isso tem a ver com a minha segunda-feira? Pois bem, tem muito a ver. Por exemplo, 1 João 4, 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne é de Deus, e todo espírito que divide Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo, do qual ouvistes dizer que virá e agora já está no mundo. Vós, filhinhos, que sois de Deus, vocês que estão aí na presença de Deus, são de Deus, nasceram de Deus, permanecem com Deus, vocês reconhecem que Jesus Cristo veio em carne. Parece óbvio, mas não é, porque afirmar em fé de que Jesus veio em carne é negar uma lógica de organização da realidade que é muito comum no nosso tempo. Ali, no contexto de João, eles estavam lidando com a presença do gnosticismo. Só que eu não quero falar do gnosticismo em si, eu quero falar sobre a lógica que faz nascer o gnosticismo, o docetismo, todas essas heresias, que são lógicas do quê? Lógicas de dualismo, de divisão da realidade. Platão, que talvez tenha sido o nome mais enigmático disso, é aquele que diz assim, olha, tem um mundo sensível e tem um mundo das ideias, tem o mundo das coisas, o mundo das ideias, o eterno e o comum, o normal, o corpóreo, e o que é importante mesmo é essa ideia sobre o conhecimento, sobre o filosofar, sobre o pensar. Só que a comunidade cristã que sabe que está diante de Deus nega essa lógica de oposição e exclusão entre o que é material e o que é eterno. Ela nega.
Ela afirma: nossas mãos tocaram, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nós tocamos em Jesus. Não caiam nessa ideia de que Jesus não veio em carne, não se submetam a essa lógica de oposição entre o invisível e o visível, entre o eterno e o temporal, entre o sagrado e o secular. Não caiam nessa lógica. Uma pessoa que está diante da presença de Deus tem todas as suas dinâmicas mergulhadas na atividade e santidade de Deus. Porque ela sabe que Jesus, que é Deus, veio em carne. Veio em carne. Ele é percebido aqui, nas dinâmicas de toda a vida. Ele é percebido aqui, nas dinâmicas do dia a dia. O Jesus que eles viram, que é a base da fé deles, foi um Jesus que eles viram almoçando, um Jesus que eles viram trabalhando, um Jesus que eles viram pescando, um Jesus que eles viram caminhando, um Jesus que eles viram tendo fome, um Jesus que eles viram tendo sono. E eles não querem recusar isso, tendo a pretensa de que o divino é encontrado em qualquer outras coisas, porque a lógica que é derivada dessa ideia, a lógica que é derivada dessa dicotomia entre o corpo e alma, essa lógica, pouco a pouco, vai invadindo a realidade, dividindo ela entre sagrada e profana. Então existe a roupa de domingo e existe a roupa de segunda-feira. Então existe o tempo sagrado e o tempo não sagrado. Existe a música gospel e existe a música secular. Existe o trabalho de Deus e o trabalho dos homens. Existem as profissões para o Senhor e as profissões para não o Senhor. Existe o santuário de Deus e existe outra coisa que não é santuário de Deus. E a fé cristã, por ela afirmar que Jesus veio em carne, ela reconhece todas as dinâmicas de quem vem em carne. Todas as dinâmicas como palco da ação e da resposta a esse Deus. Por isso que, como Jesus veio em carne, ele tem um endereço. Ele é um homem que chegou em Nazaré. Por Jesus ter vindo em carne, ele é um homem que está relacionado com todas as dinâmicas que alguém que é vivo, de carne e osso, tem. Então João vai falando assim: eu sei que vocês estão com dificuldade, não tem templo, não tem nada disso, mas quem está na presença de Deus fala que Jesus veio em carne, nega essa lógica de divino e humano, porque ela percebe que o divino, ele está aqui nas atividades do humano. Nega essa lógica de que o sagrado é aquilo, o sagrado está em um lugar e o profano... Não, porque o Jesus veio em carne. Ele conseguiu santificar as atividades do ser humano. E a igreja, que não consegue mais santificar as atividades do ser humano, vira um clube paralelo à realidade do mundo inteiro. Você, jovem, eu sei que você tem aí alguma dificuldade em professar a sua fé em um contexto em que a nossa religião, ela parece não fazer mais sentido para o dia a dia. Por quê? Porque ainda acompanha o fio da lógica de oposição e exclusão. Jesus veio em carne, João está falando, quem vive diante de Deus tem todas as dinâmicas de alguém que é de carne e osso, mergulhadas na presença e como palco de resposta a esse Deus. Mas não só que Jesus veio em carne, mas esse Jesus que veio em carne, ele morreu pelos nossos pecados. E isso é muito vital para a nossa jornada de fé, ao ponto de você me dizer: Israel, você disse mais uma coisa que não é óbvia. Eu não disse nada demais. O Jesus que veio em carne morreu pelos pecados. O que quer dizer que ele morreu pelos pecados? Quer dizer de que nós reconhecemos que somos pecadores. E essa experiência, ela gera uma profunda humildade. Então, o que quer dizer estar na presença de Deus? Bem, quer dizer que você sabe que Jesus veio em carne e morreu pelos seus pecados, e isso te conduz a uma experiência de humildade gigante. Os arrogantes não herdam o reino dos céus. Os prepotentes não herdam o reino dos céus. Porque se Jesus veio para morrer por quem é pecador, quem não se acha pecador não consegue acompanhar esse movimento de fé. E aí você abre o seu Facebook num dia e olha com um profundo deboche para um irmão, fala com uma profunda soberba sobre um tema, debate com uma profunda violência com outro irmão, como se as suas experiências não fossem devassáveis. Como assim? Você é um homem que
pode ter nas melhores intenções um vírus chamado pecado que transforma a sua melhor intenção no seu pior projeto. Porque você é um ser humano pecador, Jesus morreu por você. Ele morre pelos pecados. E se isso não nos conduz à humildade, se isso não muda o nosso jeito de interagir socialmente, que diferença faz? Porque a fé cristã não é uma jornada de crenças que eu tenho sobre Deus. Ela é uma experiência desse Deus que muda o meu viver. E quando você fala, eu sei que Ele morreu pelos meus pecados, não tem outra reação a você ter a não ser a humildade. Não tem nenhuma outra reação que você possa ter a não ser aquietar-se e diminuir os seus projetos de arrogância. Você está vendo aí, você tem Facebook, você tem Twitter, você tem WhatsApp. Muitas pessoas que falam com uma certeza absoluta de temas que a gente sabe que não existem. Por quê? Falta humildade. E a cruz de Jesus nos lembra isso hoje. Morrer pelos nossos pecados é encontrar-se humildemente. Então Jesus veio em carne, Israel, morreu pelos seus pecados e é testemunhado e conhecido em relações de amor. Eu sei que eu estou na presença de Deus, diante de Deus, essa presença que me enche de vida, quando eu sei que Jesus veio em carne, morreu pelos pecados e é testemunhado e conhecido em relações de amor. A maior armadilha de uma religião é, em nome de Deus, fechar as portas aos irmãos. Em nome de Deus, justificar exclusões e violências a qualquer outro irmão. Por exemplo, foi o que aconteceu com o querido bom samaritano. Ele, que não era um homem religioso, sem nenhuma significância no contexto religioso da época, entendeu o que Jesus estava querendo dizer ali. Na parábola, Jesus insere esse homem como aquele que entendeu o movimento divino. Enquanto o sacerdote e o levita, não. Porque em nome da religião, conseguiram justificar portas fechadas a alguém em necessidade. E o apóstolo João vira e fala assim, olha, não tem nada a ver isso. Porque a Deus ninguém jamais contemplou. Nós não contemplamos a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Quanto a nós, damos testemunho porque o contemplamos, que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Parece que, junto da ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, vem a compreensão de que esse movimento de amor de Deus, ele só pode ser expressado por aqueles que expressam o mesmo movimento por qualquer um que eles passam. Percebeu então que a maior armadilha da religião é essa? Em nome de Deus, fechar as portas a um irmão? E aí você pode ser crente de qualquer religião, menos a que Jesus começou. Porque Deus ninguém jamais viu, mas Ele só é conhecido e testemunhado em relações de amor. Recentemente houve uma onda de cancelamentos por conta da fala de um pastor que, devido à falta de curadoria, foi muito chocante. E um dia ele fez uma outra réplica tentando explicar melhor o que ele quis dizer. E um irmão pegou um print dessa imagem, tirou uma foto desse momento, postou e disse, uma pena tudo o que está acontecendo e todas as ofensas dirigidas a esse nosso irmão. E aí uma pessoa no comentário disse o seguinte, foi cômico, ela veio num ar de soberba, dizer, muito engraçado, tem gente que se preocupa com o que dizem da Bíblia e tem gente que se preocupa com o que dizem de uma pessoa. Caiu na armadilha. Caiu na armadilha. Porque usou dos signos religiosos para ofender um irmão ou para justificar a ofensa a um irmão. Perdeu de vista que na trajetória de Jesus, no caminho de Jesus, ele só é testemunhado e conhecido por aqueles que se lançam em relações de amor, porque a relação de amor que eles viram foi a relação de Deus na sua direção. Perderam de vista. Então,
um irmão dessa carta aqui, que leu a carta de João, se eu encontrasse com ele e falasse, como é que você sabe que você está na presença de Deus? A gente não tem templo, a gente não tem sacerdote específico, a gente não tem dia sagrado. Jesus não deu muita atenção para isso. Como é que você sabe que você está na presença de Deus? Ele fala, eu sei que eu estou na presença de Deus porque eu sei que Jesus veio em carne, morreu pelos meus pecados e é testemunhado e conhecido em relações de amor. Eu sei disso. Eu não vivo mais dividindo a realidade nessa lógica de oposição e exclusão. Não vivo mais. Meu Jesus veio em carne. O Deus que eu conheci, Ele está profundamente agarrado em todas as dinâmicas da minha vida. Ele está interessado, sim, em como eu divido meu dinheiro, como eu como, como eu me exercito, como eu me alimento. Ele está preocupado, sim, com as dinâmicas e as decisões políticas do meu país. Não é à toa que você vê na sua Bíblia o apóstolo Lucas iniciando a narrativa dos evangelhos, dizendo todo o mapa político daquela época, no tempo A, no tempo C, quando tal fulano era rei, quando tal cicrano era tal coisa. Por quê? Jesus vem em carne, ele está profundamente agarrado e tem uma resposta a dar a todas as dinâmicas da nossa vida. Não há um palmo da sua existência que não pertença a Deus e deva ser respondido a Ele. Não existe mais essa lógica para quem está diante de Jesus. Isso é sagrado, isso é profano, isso não tem a ver com Deus, isso tem. Essa parte do meu tempo é para Deus. Não é essa parte do meu tempo é para Deus, querido. Seu tempo todo é de Deus. Por quê? Quando falamos que Jesus vem em carne, tudo que nós vivemos passa a ser palco da expressão e da comunhão com Deus. E além disso, quando eu afirmo que Ele morreu pelos meus pecados, eu entro na fila dos devedores. Eu entro na fila dos pecadores. Eu sento na mesa, não perto de Jesus com alguém que tem dignidade, eu sento distante. Por isso que eu sou visitado por um profundo senso de humildade, de limitação. E o nosso tempo precisa de cristãos na presença de Deus, humildes, que reconhecem suas limitações, que não falam com arrogância, que não falam com prepotência, porque está diante de um Deus que é profundamente maior que ele. É um profundo pacto de humildade. Um profundo pacto de humildade. E por fim, uma pessoa que está na presença de Deus sabe que Jesus ele é conhecido e testemunhado em relações de amor. A maior armadilha de uma religião é, em nome da religião, fechar as portas a um irmão. Em nome da religião, fechar as portas à disponibilidade, à presença, à comunhão com um irmão. É, em nome da religião, justificar algumas barbáries. É, em nome da religião, cauterizar o coração para a necessidade dos irmãos que estão aqui ao nosso redor. Por quê? Porque o Deus que já nunca foi visto, ele só é experimentado e conhecido quando as pessoas estão envolvidas em relações de amor, porque essa relação de amor é a expressão direta da relação do próprio Deus para com a gente. Ele, por nos amar, morre. E por isso ele só é conhecido por aqueles que estão no mesmo trajeto. Eu desejo para PIB-RJ, para a juventude da PIB do Rio. Desejo para todas as igrejas, para a minha igreja, Batista do Meia, uma profunda experiência da presença de Deus. Eu sei que nós não temos templos específicos, dias sagrados. Jesus, ele rompeu esses odres, ele rompe essas dinâmicas. É bom ter um lugar para se encontrar, mas na esteira de Jesus, todo lugar é tempo de encontro. É bom ter um dia para se encontrar, mas na esteira de Jesus, todo dia é sagrado. É bom ter pessoas para que a gente possa ensinar-se mutuamente, sacerdotes, mas na esteira de Jesus, todos são sacerdotes. Porque as pessoas que estão na presença de Deus são marcadas por essa convicção de que Jesus que veio em carne
negando qualquer lógica de oposição entre o visível e o invisível, entre o material e o sagrado, entre a divindade e o ser humano. Jesus veio em carne, ele é conhecido na totalidade dessas nossas dinâmicas. Esse Jesus que veio em carne, ele morre pelos nossos pecados. A experiência da igreja é a experiência dos fracos e dos limitados, não é a experiência dos poderosos e inerrantes. E esse Jesus que veio em carne, morreu pelos pecados, e é conhecido e testemunhado, ele o é pelas relações de amor. Não cabe para o nosso tempo experiências do sagrado, se for o Deus de Jesus, que justifiquem a falta de amor e zelo pela vida de um irmão. Isso é do anticristo. Isso não é de Jesus. Porque ele só é conhecido nas relações de amor. Então, o que isso interessa na sua segunda-feira? Quando você for responder a sua esposa, você vai lembrar que Deus está ali, que ele vem em carne. Todas as dinâmicas de um ser humano são o palco da experiência de Deus. E aí você vai lembrar que, se for respondê-la, você não pode respondê-la carregado de violência e arrogância como se fosse alguém maior. Por quê? Jesus morreu pelos pecados. Quem está na presença de Deus é profundamente visitado e atravessado por uma humildade que é sem fim. E quando você for ali olhar para sua esposa, começar a pensar assim, de maneira muito violenta, desde um xingamento até mesmo às vezes bater, você vai lembrar que isso aqui mostra que eu não sou de Deus e não conheço a Deus. No mínimo, não estou na presença dele. O que isso tudo tem a ver com a sua segunda-feira? Quando você for para a faculdade, você vai lembrar que aquele seu amigo que está ali, nessa relação você tem uma chance de experimentar de Deus, porque ele vem em carne. Que as dinâmicas de um ser humano estão profundamente arraigadas e são palco da experiência de Deus. Aí você vai lembrar que ele vem em carne. Esses vão estar no meio de uma discussão na sala, e a discussão vai começar a ficar acalorada, porque você pensa A e ele pensa B. E aí você vai começar a usar da arte do deboche, porque a juventude é boa na arte de debochar. E aí você vai debochar, você vai começar a ofender aqui, ofender ali. Você vai começar a sentir-se muito conhecedor dos assuntos, só que aí você vai lembrar, não, eu estou na presença de Deus, né? Na presença de Deus eu preciso abaixar minha bola, eu preciso ser mais humilde. E aí quando você, caso não lembre dessa humildade, começar a violentar esse irmão, você vai falar assim, me perdoa. Me perdoa, por quê? Porque eu sei que você só é conhecido em relações de amor. Se o movimento que você fez na minha direção foi um movimento de morrer e se entregar, não tem como eu dizer que te conheço, se eu não morro e me entrego. Essa é a grande armadilha, Senhor, eu entendi. Na segunda-feira, que você lembre disso. Que ali é um dia tão sagrado quanto o domingo, porque Jesus veio em carne. Que ali é um dia composto por relações tão divinas quanto as relações que você trava dentro dos limites eclesiásticos. Ali é a experiência de humildade e ali é a experiência de amor. Assim você está diante de Deus e assim a sua vida flui. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Abençoe essa santa comunidade, que elas sejam ricas da sua presença, porque quem está na sua presença sabe que o Senhor veio em carne, morreu pelos nossos pecados e é testemunhado e conhecido em relações de amor. Sabem, Senhor, que a grande armadilha de qualquer religião é em teu nome fechar as portas, em teu nome justificar ofensas, em teu nome levantar a mão contra o irmão. Porque se o Senhor não fez isso por nós, que direito temos de fazer isso por outros? Encha-nos com a sua presença, para que todas as nossas dinâmicas, porque somos seres humanos, para que todas as nossas relações sejam visitadas por essa humildade, para que todas as nossas relações sejam palco e expressão do seu amor.
Esse é o meu desejo para a PIB do Rio, para a juventude da PIB-RJ e para a Igreja Batista do Meier, para as igrejas batistas do Brasil e para todas as igrejas cristãs do mundo, que elas sejam ricas da sua presença, para que sejam um sinal de luz, vida no meio da escuridão e morte. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram força. Prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifesta
pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Oh, eu irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Ser na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Nesse momento, nós estamos finalizando mais um congresso. 2020, por mais que tenha sido difícil, não passou em branco. Em tempos de adversidades como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a Deus com toda honestidade, com toda intensidade, com toda coragem, com toda franqueza. Afinal de contas, como está descrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que as circunstâncias não estão fáceis para o nosso lado. As igrejas continuam fechadas, muitos espaços continuam sem atividades, as pessoas continuam morrendo. E eu sei que em circunstâncias assim, o medo, a angústia, a solidão, as incertezas, o desânimo invadem o nosso coração. Mas saiba que todos esses elementos que eu coloquei aqui podem ser entregues a Deus
no instante em que nós vivemos um estilo de vida no qual declaramos Coram Deo. A nossa vida está na presença de Deus. Os nossos sonhos estão na presença de Deus. As nossas questões, os nossos sofrimentos estão na presença de Deus. Hoje eu me despeço de vocês. E muito obrigado a todos vocês que nos apoiaram no decorrer dessa atividade. E eu também lanço um desafio, não só para a juventude, mas para a igreja também. Vivam as experiências de vocês na presença de Deus, porque não existe um lugar melhor para nós depositarmos as nossas esperanças a não ser na presença de Deus. Eu quero agradecer de maneira especial ao pastor João pelo cuidado que ele tem para com a nossa juventude. Também quero agradecer à igreja que investe em nós e muito nos abençoa. E também quero agradecer a cada jovem que aí está, atrás dessa telinha. Muito obrigado, você, jovem adolescente, por não desistir do nosso ministério, por não desistir das nossas atividades, por não desistir de se sentir pertencente nessa que se chama PIB-RJ. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Oh, incomparável, Senhor, tu és, minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Oh, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável. Tu